Amém? Quem está feliz de estar aqui hoje? Amém. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Nós que estamos ali como o Bispo disse, lá em Piauí. São 6 horas de viagem. A gente vai lá. Mas eu quero desde já mandar um abraço. Aliás, pelo pessoal de lá, mandar um abraço para vocês aqui. Porque nós amamos muito vocês. E o pessoal sempre me conta: pastor, o senhor foi hoje no domingo lá na sede? Me conte como é que foi. O pessoal tem muita curiosidade, porque nós amamos muito vocês aqui. E quando está todo mundo reunido, quando o bispo vai lá, é uma festa. Eu acredito que Deus vai nos proporcionar esse ano ainda, né, bispo? Para a gente poder estar junto, todo mundo. Amém? Amém. Queridos, sem mais delongas, vamos abrir a palavra de Deus. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Olha o casal ainda nessa área aí. E lá de Aracaju, né, bispo? Deus abençoe vocês. Outro dia vocês estavam noivos, quando eu chego para casar. Aí o povo, quando casa, faz assim: quando é que está o primeiro filho? Aí você tem o primeiro, depois, e o segundo? É assim mesmo, quando a gente casou foi assim, não deu nem uma semana de casado, e aí o filho? Calma, tem que aproveitar a lua de mel. Queridos, Mateus 16, versículo 14, dizendo: cadê o... me ajude aqui. Pastor Levita gosta de um zumbido no ouvido aí. Mateus 16, versículo 14 e 19. Vamos ler a palavra de Deus. E disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Até. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradecemos pela tua graça, Senhor. Que eu possa ser nesse momento teu menino de recado, Deus. Porque estamos aqui para te adorar, te bendizer, te exaltar, dizer o quanto tu és santo. Fala poderosamente em nossos corações nessa noite, Espírito Santo. Que possamos sair daqui transformados pela tua graça, pelo teu amor. Que essa seja a noite de reavivamento, Senhor. Que hoje seja noite de cura. Amém. Que hoje seja noite de libertação. Que hoje seja noite, principalmente, Deus, para dizer o quanto nós te amamos em Cristo Jesus. Amém. Quando eu estava vindo para cá, eu passei aqui na rua de trás e tinha um jovem, uns 4 jovens de Abadá, e interessante que tinha um jovem com colar cervical. Quem sabe o que é uma colar cervical? E eu falei para a pastora e disse: pastora, para isso. Indo para o carnaval com colar cervical, quando você, quem é da área de saúde, um colar cervical é colocado no pescoço para a gente evitar uma pancada, um puxão, para não lesionar o que já está lesionado, piorar o que já está lesionado. E eu fiquei triste com aquela situação, porque quando o bispo estava orando aqui sobre a cidade de Salvador, quantas jovens, quantas vidas estão sendo ceifadas hoje. Mas eu dou glória a Deus porque ainda existem os remanescentes de Israel neste lugar. Estão aqui adorando ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, crendo nas promessas de Deus.
E terça-feira eu estava aqui, queridos, e o pastor Rafael Nery, ele deu uma mensagem maravilhosa que falava que nada, ninguém, vira para o seu irmão e diga assim, nada, diga nem ninguém te separará do amor de Deus. E eu queria dar uma continuação. Eu disse, eu vou dar uma continuada, porque aquela mensagem mexeu comigo e várias vezes nós, no dia a dia, esquecemos muitas vezes as promessas de Deus sobre a nossa vida. Quantas vezes nós passamos ali por Romanos 8, os olhos, e muitas vezes lemos e aquela palavra não entra como verdade num dia de tribulação, num dia de prova, num dia que você, aquele dia que o céu está de bronze, que muitas vezes a gente esquece que nada vai nos separar do amor de Cristo. E eu quero entender nessa noite com vocês uma passagem, eu particularmente eu gosto muito dessa passagem, porque é uma passagem muito importante na palavra de Deus. Hoje o nosso Senhor Jesus, ele fixa, ou seja, ele assina, é como ele colocasse um documento para a igreja e colocasse assim, olha, nada, nem ninguém vai separar do meu amor para vocês, e outra, eu vos dou o poder. Essa palavra aqui que nós vamos ler, que nós lemos em Mateus, tem 1966 anos que foi escrito. Foi escrito por Mateus, um antigo cobrador de impostos chamado Levi, testemunha ocular dos milagres de Jesus. O interessante é que ele conta que há um tempo atrás, alguns momentos antes, os discípulos entraram numa discussão, quem que ia levar o pão da ceia, e Jesus vendo aquela discussão, ele repreende e diz, olha que fermento dos fariseus é esse? E quando a história diz que eles vão para Cesareia de Filipe, Jesus faz uma indagação para eles. Diz, quem vocês acham que eu sou? Que os outros acham que eu sou? E quem vocês acham que eu sou? Interessante que eles começam a responder, olha, os outros dizem que tu és Elias, tu és João Batista, sendo que João Batista tinha vivido no mesmo tempo que Jesus. E ele escuta quando eles falaram sobre os outros, mas ele diz, quem vocês acham que eu sou? E a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que, através que nós lemos todos os dias as passagens, as promessas de Deus, parece que nós nos acostumamos com a presença de Deus, e que quando o céu está de bronze, quando vem a prova e a tribulação, parece que aquilo não faz mais efeito. E aí, como Jesus viesse naquela situação, todos os dias dizendo assim, olhe, quem vocês acham que eu sou? Eu aprendo com os discípulos aqui como se fosse nós a igreja. Jesus está perguntando hoje para nós, quem vocês acham que Ele é sobre a sua vida? É assim ou não é? Amém? Quem está me entendendo? Amém. Hoje eu estava aconselhando um rapaz que nós ganhamos via Skype lá no Pará. Ele virou assim, pastor, parece que Deus só quer que eu entenda que foi a salvação que Ele me deu, e a prosperidade financeira e a prosperidade da minha casa. E disse, olha, você primeiro, você está no caminho certo. Jesus lhe deu o maior presente, que foi a salvação. O resto, querido, é através da consequência do amor dele. E eu peguei essa mensagem e disse, olha, deixa eu lhe dizer, nada, nem ninguém vai te separar do amor de Deus. Creia que Ele é na sua vida, creia que Jesus é na sua vida, a pedra viva fundamental. E ele lá, a muitos quilômetros de distância, ele disse, olha, eu creio nessa palavra. Porque um certo dia a pastora tinha viajado, ele mesmo, um testemunho com a gente, e às vezes Deus faz umas loucuras na nossa vida. A pastora tinha viajado e eu dormi, estava dormindo sem minha costelinha, e de repente eu tive um sonho. Repara não, que eu brinco muito, viu? Eu tive um sonho que um demônio estava na minha sala. Um negócio forte. E eu acordei. E aí a primeira indagação foi, meu Deus do céu, primeiro está sem a pastora aqui. E eu tenho que ir na sala ver o que é esse negócio, porque eu geralmente não sonhava. Eu não sonho
E quando eu sonho, às vezes acontece. Eu digo, misericórdia. Eu levantei e fui na sala, não tinha nada. Mas era um negócio parecendo aquele negócio do Chamado, sabe? Quem já assistiu aquele filme, um negócio bem... E era uma mulher, era um negócio assim pra frente. Eu digo, meu Deus. E aí no outro dia eu contei pra pastora, eu disse, tá vendo? Quando você sair daqui, a gente tem que fazer uma oração forte. Escuta, eu perdi o sono. E era 2 horas da manhã e eu entrei no computador e disse assim, não, eu vou ler alguma coisa, ouvir uma palavra. E na hora que eu entrei no computador foi automático, o Skype piscou. E era esse rapaz. Eu atendi, ele disse, pastor, me socorre. Eu digo, ainda bem que eu consegui falar com o senhor. Ele disse, amém, irmão. Eu disse, que foi? Ele disse, minha esposa acabou de cair no chão desacordada. E ela não consegue respirar. E eu peguei e comecei, eu disse, ele ainda falando comigo, eu acho que é espiritual. E aí eu disse, meu Deus do céu. Aí peguei aquele fone de ouvido, botei, colocava a mão na tela do computador e comecei a orar. Eu disse, Deus, em nome de Jesus, espírito de morte, sai desta mulher e tal. Começamos a interceder e de repente ela acordou e ele fez assim, glória a Deus, ela ficou, fala aqui com ele, acordou, ela estava sem respirar, ela falou, nós ministramos pela vida dela. Eu sei que foi uma situação, querido, tão... Nunca aconteceu uma loucura dessa de expulsar demônio e fiscar. Mas quando eu parei, eu olhei para o meu gato olhava assim para mim, se ele pudesse falar, ele dizia, tu é doido. E eu falei para ele, eu estava relembrando isso, eu disse, você lembra daquela vez que Deus faz coisas milagrosas, que Deus faz coisas inexplicáveis aos homens, para você entender que Deus tem um amor por você. Primeiro passo, eu entendo que Deus nos pergunta todos os dias, quem eu sou para você? Quando chega uma prova, uma tribulação, quem eu sou para você? Ele responde, ele diz, Pedro responde para ele, diz, tu és o Christos, que é a mesma coisa de, Cristo em grego é a mesma coisa de Messiah em hebraico, que significa Messias, separado, ungido, aquele que havia de vir, que veio e que sempre existirá. O libertador, o salvador, o remidor. Jesus se alegra com aquilo. E Jesus dá uma resposta, querido, que quando a gente entender, acabar de entender esse texto, eu creio que a sua vida será de outra forma. Jesus vira e diz assim, olha, eu gostei desse negócio aqui. Simão Barjonas, agora você não se chamará mais Simão Barjonas, agora você é Petros, fragmento de pedra. E eu aprendo aqui na língua portuguesa que diz o seguinte, este copo é algo que está próximo a mim. Essa bolsa é algo que está longe a mim. Então, quando o texto diz este, é algo que está próximo daquele que fala. E quando diz esse, não é assim pronome... Me ajuda os professores aí, pronome demonstrativo, justo. A menina ali está... É isso? Quem é a professora aí? Quem é a professora? É isso? É isso, não é? Maravilha. Pastor, também, os pastores têm que ser cultura também, né, bispo? Vamos lá. Então, essa bolsa está próxima a quem recebe a palavra. Por exemplo, eu vou comprar uma casa aí. Eu vou comprar essa casa aí na cidade. Eu vou comprar esta casa aqui na cidade. Então, que está próximo, ele vira para Pedro e diz, Pedro, você agora é Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus é a rocha. Ele diz, olha, eu vou dar um firmamento aqui para a igreja agora. Eu vou dar uma lei. Eu vou dar um mandamento. Eu vou dar uma vitória. Ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Eu quero que você entenda que a porta, eu acho que uma administração aqui, eu não sei se eu já falei isso, tem duas funções. Ela interliga meios. A pessoa que está lá fora passou por aquela porta, ela está aqui dentro. Correto?
Então, a segunda função da porta é instrumento de defesa. Você tranca a porta da tua casa porque você não quer que o ladrão da rua entre na sua casa. E o interessante do texto, quando Jesus não foi Paulo, quando falamos em Romanos aqui 8, eu quero crer que Paulo já tinha essa consciência. Foi o próprio Jesus que disse: olha, as portas não é da igreja, é do inferno, não prevalecerão contra a igreja. Sabe o que está dizendo? Quando o inferno colocar algo que impeça a tua vitória em Cristo, quando o inferno colocar algo como barreira que impeça a vitória da tua família, quando o inferno colocar algo que impeça os teus sonhos, quando o inferno colocar algo que impeça qualquer coisa na sua vida, nada pode impedir a igreja do Senhor. Então a posição da igreja jamais pode ser de defesa. Muitas vezes temos o costume, muitas vezes somos doutrinados a chegar e dizer assim: eu vou orar. É verdade, todos nós temos que orar. Mas muitas vezes muitos irmãos viraram, já ouvi isso, alguns irmãos viraram assim: vamos fazer evangelismo? Ó, pastor, eu vou orar para ver se é para fazer o evangelismo. Eu digo: meu irmão, mas Deus mandou ir te pegar, e vai, meu irmão, abra a boca que Deus vai te usar. Eu vou orar porque eu creio que Deus vai fazer a grande obra. Mas meu irmão, se você não se posicionar, se você não buscar, se você não for, não vai adiantar de nada. Pastor, eu estou orando porque Deus vai descer 1 milhão na minha conta. Irmão, estude, corra atrás, porque Deus é contigo. Pastor, estou esperando um varão abençoado, mas vem no culto, não arruma o cabelo, não passa um batom, não passa perfume, nada. Aí fica difícil. Então, você tem que fazer a sua parte, porque Deus já liberou sobre você a vitória. E eu aprendo aqui que na vida de um cristão nós devemos derrubar 3 portas infernais. Diz assim o tema dessa mensagem: derrubando as portas do inferno e abrindo as portas dos céus. A primeira porta a qual nós devemos derrubar é a porta do medo. O pastor Rafael Neri, quando pregou aqui na terça-feira, ele falou sobre medo. Olha o que diz o Aurélio, no dicionário: o que é medo? Trata-se de uma perturbação angustiosa perante um risco ou uma ameaça real ou imaginária. É um travamento que muitas vezes Satanás coloca diante da nossa vida por uma experiência, muitas vezes, que nós sofremos. Sofremos uma experiência ruim e muitas vezes nós pensamos e falamos: não, eu não quero viver isso de novo. Essa não é. Eu quero lhe dizer que o medo, ele tem 2 funções. A primeira função do medo é aquela função de lhe parar. Ele vira como se fosse uma doença. Eu não vou pisar nessa área, eu não vou tentar um vestibular para essa área, eu não vou tentar algo na minha vida espiritual, um procedimento, evangelismo, as missões, nada, porque eu parei, tive uma experiência ruim, então virou uma doença, lhe parou. O medo lhe trava. Mas eu quero declarar que nessa noite todo medo vai cair por terra. Sabe por quê? O medo, da mesma forma que ele é doença, ele também é uma vacina. Vou explicar. Fisiologicamente, quando uma pessoa está com medo, o corpo ele entra em um momento chamado autoproteção. Os vasos se dilatam, a musculatura começa a se enrijecer de uma forma tão forte, e você faz coisas que você até duvidaria que faria. Quando um cachorro correu atrás de mim uma vez, eu subi no muro tão rápido que quando você atravessa o muro, você diz assim: como é que eu pulei esse negócio? E rapidamente, creia, dizem a ciência que nós usamos a capacidade de 10% do nosso cérebro. Nosso cérebro, nessa hora, ele é capaz de calcular exatamente o lugar onde você deve pisar no muro, e você dá uns 2, 3 passos na vertical. Você faz coisas que você quebra as leis da física.
medo também é uma vacina. Só basta a gente entender e construir, ter nossa fé em Cristo, que aquela experiência, mesmo que tenha sido ruim, seja uma experiência de crescimento. Porque Deus, Ele não molda nenhum homem que não seja no deserto. É assim ou não é? Como é que Deus vai lhe ensinar algo se muitas vezes nós não temos o que ser ensinado? Está tudo bem, tudo bom, tudo maravilhoso, o que é que possamos aprender? Até para pregar, até para ministrar para uma pessoa, olha que Jesus diz, Ele diz, de que adianta a gente ministrar e pregar para os amigos, fazer o bem para os amigos? É fácil, mas amem seus inimigos. Então nós aprendemos com o deserto, com o medo, com as coisas que nos trava, mas em Cristo Jesus, essa porta já foi derrubada. Segunda porta, para a gente correr aqui com o tempo. Segunda porta é a porta do pecado e da soberba. A palavra de Deus diz em Provérbios 16:8, diz: a soberba procede a ruína e a altivez do espírito procede a queda. Nós pecamos porque somos soberbos. Como assim, pastor? Me explica aí. Nós pecamos porque somos egoístas. Porque a palavra de Deus diz que diante de nós, dentro de nós, habita um ser chamado Espírito Santo. É assim ou não é? Então, no momento que eu esqueço desse meu melhor amigo, no momento que eu esqueço da cruz de Cristo, no momento que eu esqueço dos olhos como chama de fogo sobre a minha cabeça, eu sempre digo aos pessoal lá da igreja, quando for pecar, irmão, se caso acontecer, eu vou lhe dar uma dica. Não faz assim não, faz assim, que aí você vai entender que ali você não precisa pecar. O pecado, ele vem através da nossa soberba, quando a gente acha que nós somos autossuficientes, que nós não dependemos de Deus. Ninguém peca inconscientemente, ou seja, dormiu, acordou, está numa cama de motel, olha do lado, vê que não é mulher. Oh, o que estou fazendo eu aqui? Ninguém faz isso. Todo mundo pensa, articula e faz. Então, querido, temos que derrubar essa porta hoje na nossa vida. 1 Coríntios 6 diz que Paulo faz assim, ele está falando dos irmãos sobre injustiça. Ó, irmão, por que vocês estão levando ao julgo de injustos? Vocês não podem julgar entre vocês mesmos? Depois ele começa para crente. Ele diz assim: não erreis, porque nem os adúlteros, nem os fornicadores. Aí começa uma lista: não herdarão no reino dos céus. E ele completa e diz, versículo 10, ele diz assim: tudo é lícito, mas nem tudo. Tudo é lícito, mas não deixar dominar por coisa alguma. Olha o que Paulo diz: se você errou, se você pecou, arrependa-se, não se deixe dominar por aquele pecado. Não entenda que você é um ser dependente de Deus, que o teu espírito se liga com o espírito, e aquilo que Deus soprou como roache para dentro do barro é algo dentro dele, é algo dele. A sua essência e semelhança é o teu espírito que se liga com o espírito de Deus. Então, queridos, nós temos algo diferente em nós. Então, se você pecar, não deixe esse pecado te dominar. Amém? Amém. Derrube essa porta nesta noite. Escute a terceira e última porta, diz assim: a porta do rancor e do ódio. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26 diz: quando estiveres orando, perdoai-os. Se tendes alguma coisa contra alguém, para o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não vos perdoais, também o vosso Pai que está nos céus não tem como perdoar as ofensas. Eu acho isso interessante, porque muitas vezes nós sabemos que pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, esse não é perdoado. Mas acabei de ler um texto que diz assim: meu irmão, se eu tiver algo contra ti, eu tenho que resolver, porque senão eu não entendi o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus veio para nos dar perdão. Jesus veio para nos ensinar o maior sacrifício e objetivo dele.
E se você não é capaz de perdoar o outro, como é que Deus, que é santo, Deus que praticou perdão, vai conseguir te receber? Então às vezes a gente diz, tem um pecado que não tem perdão, blasfêmia, e o outro que você não perdoa seu irmão. O rancor consome a nós por dentro. A falta de perdão só faz mal para aquele que não dá. Porque muitas vezes o outro nem está ligando mais. Às vezes o outro nem percebeu que fez algo contra ti e segue a vida dele. E você está ali, ó. Agora que a irmã entra. Às vezes o pastor, vamos orar. Aí, irmão, peraí que eu vou orar com o de cá. Irmãos, a falta de perdão é algo que descaracteriza o cristão. Nós, como cristãos, somos representantes de Jesus na terra, como um pequeno Cristo. E a perdão tem que ser o número 1 dos nossos pré-requisitos. Quando você vai para uma entrevista de emprego e faz uma pergunta, defina quem é você. Eu acho que é a pior pergunta que uma pessoa faz na entrevista. É assim, não é? Aí você para e pensa, como é? Tem que ser 100% sincero. E aí você fica numa guerra interminável ali, em poucos segundos. E aí eu falo tudo, eu falo que eu sou gente boa, comunicativa, mas também eu sou um cara isso, aquilo. É o que eu entendo que Deus nos faz a pergunta todos os dias, assim, defina quem é você. Você é o meu exemplo ou não? A palavra de Deus diz que sobre nós é posto o vaso de honra ou de desonra. É assim, não é, irmãos? Escute. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. E a palavra de Deus diz, para completar, da segunda porta, essa é a primeira porta, a porta, posição de defesa, a qual nós derrubamos 3 portas. Derrubamos a porta do medo, derrubamos a porta do e derrubamos a porta do rancor e do ódio. E a palavra de Deus diz que pois essas portas que se levantam nós derrubamos, são portas que o inferno se levanta contra a nossa vida para nos parar. E quando nós derrubamos essa porta, Jesus completa: lhes darei as chaves dos céus. Chave abre o quê? Chave abre o quê? Eu creio que é porta. Chave abre o quê? Escute, quando derrubamos a porta do medo e da angústia, abrimos a porta da fé. Quando derrubamos a porta do pecado e da soberba, abrimos a porta da santidade. Quando derrubamos a porta do rancor e do ódio, abrimos a porta do amor. E a palavra de Deus diz no texto que são chaves. Chaves. Lhe darei as chaves. Então, querido, que nessa noite possamos tomar posse desta palavra. Nada pode parar a igreja. Se existe alguma porta dessa ainda na sua vida que você precisa derrubar, derrube, porque Deus precisa abrir a porta da santidade, do amor e da fé sobre a sua vida. Não existe milagre que não seja construído nessas 3. Ou seja, quando nós precisamos de um milagre, de uma vitória, ou nós estamos em amor com Cristo, ou estamos em santidade, ou temos a nossa fé que pode mover montanhas. Existem princípios na palavra de Deus que Deus ele não revoga, não traz atrás, não tira. São princípios eternos de promessas, de vitórias sobre a sua vida. É por isso que eu gostei muito da palavra de terça-feira, falar do amor. E hoje nós estamos assinando a qual Jesus diz: olha, pela resposta de eu ser Cristo na sua vida, nada, diga nada, irmão. Nada, diga nada.
pode lhe parar. Porque Ele diz, mesmo que se levantarem portas contra mim e a sua vida, nós como igreja do Senhor temos que passar por cima. E nós temos a chave dos céus, porque o que ligares na terra... Não, você tem que falar, mas... O que ligares na terra... será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado no céu. Você sabe o que é isso? O princípio de ouvir a oração. As chaves estão em tua mão. E no momento que você dobra o joelho e diz, Senhor, eu preciso de uma restauração na minha casa. A chave está em tua mão. Senhor, eu preciso de uma cura, Senhor. Eu preciso de uma provisão, Senhor. A chave está em tua mão. Você coloca de pé. Segura na mão do teu irmão. Te agradecemos, Senhor. Só Tu és santo, Deus. Que possamos nessa noite, Senhor, nos tomar verdade sobre nossa vida. O Senhor nos garantiu sobre o sacrifício da cruz. Que possamos ter hoje, Senhor Deus, as chaves dos céus, para que a gente possa batalhar, Senhor Deus, com as nossas armas espirituais.